Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada remotamente com Anne Caroline Oliveira, direto de São Luís. É isso, Anne? Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Que prazer enorme em dividir essa bancada remotamente com você, minha querida. É isso mesmo, Luiz. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sou Anne, falo aqui de São Luís, do Maranhão, coordenadora de projetos de tecnologia na Vale, e é um prazer imenso estar aqui, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma ótima noite para nós. Com certeza, não tenho dúvidas que uma mulher da sua envergadura, nós temos muito a explorar, Anne. E aí, para começar o nosso bate-papo, né, que aqui é um papo bem descontraído, para que você fale da sua trajetória, né, como mulher num super terminal, um terminal que desponta aí com a questão do minério de ferro para o nosso país, uma commodity muito importante. Como que você iniciou a carreira dentro da Vale? Legal. Luiz, eu sou formada, né, em engenharia química. Eu brinco que de engenheiro eu sou só de formação, porque quando eu entrei no corporativo eu já entrei como treinando para ser líder. Eu entrei pela Ambev, passei 2 anos na Ambev e fiz essa migração para a Vale, há 5 anos atrás. Então eu já entrei na Vale como supervisora, entrei na época como supervisora de manutenção elétrica. Então eu tinha um time de eletricista, eu cuidava do terminal todo na parte de manutenção elétrica. E aí eu fui crescendo dentro do próprio porto aqui de São Luís, de Ponta da Madeira. Depois de 1 ano e meio eu me tornei supervisora de processo, então eu assumi toda a parte elétrica de uma área específica, então o que a gente chama de dono, né, eu era dono daquela área, então toda a parte elétrica das máquinas de pátio era sob responsabilidade do meu time. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu fui promovida para coordenadora de projetos de implantação na área de tecnologia. Um desafio muito bacana, muito interessante. Como você disse, não sei se todos conhecem o tamanho da Vale, né? Mas o porto que hoje eu atuo, que é o Porto de Ponta da Madeira, em São Luís, ele escoa cerca de 170, 180 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano. Ele tem uma capacidade de 230 milhões de toneladas ao ano. A gente também tem outros 2 portos que a minha gerência atua, que fica no TIG e em Vitória, que chama o Porto de Tubarão, o Complexo de Tubarão. O de Tubarão ele tem capacidade de cerca de 82 milhões de toneladas e o do TIG de cerca de 54 milhões de toneladas. Então, assim, de fato, o Porto de Ponta da Madeira, o Corredor Norte, né, que a gente chama, que é o que vem de Carajás e escoa aqui em São Luís, é o maior porto da Vale. Então, sou muito feliz por ter feito essa trajetória dentro dessa complexidade. Quem sabe tudo que é grande, né, mas assim, quente, né, a área, assim, mas é muito bacana ter crescido aqui dentro, estar crescendo, né, estar fazendo minha trajetória aqui. Anne, eu fico curioso, eu acho bacana, né, você falou do TIG, né, mas antes, para a gente desmistificar, que eu até fui corrigido por você, obviamente, uma correção boa, diferenciar a Vale da VLI, né, que é para que todos que nos acompanham aí saibam dessa diferenciação, porque a gente se confunde, eu mesmo me confundi com Vale, VLI. Então, quem é quem no cenário, por gentileza, Anne? Ah, legal. Antigamente a Vale, além de minério de ferro, ela exportava grãos e entre outras coisas que hoje a VLI exporta. E aí, há um tempo atrás, a Vale decidiu vender, né, separar a VLI. Então, a VLI é focada em grãos. Ela tem um terminal, por exemplo, a VLI ela tem um terminal dentro de Ponta da Madeira, então ela usa
uma parte, mas a Vale e a VLI são empresas diferentes. A Vale tem uma parte da VLI, mas assim, totalmente diferente. Nós não temos o mesmo uniforme, nós não somos empresas realmente completamente segregadas. Então, por mais que a VLI atue dentro do terminal da Vale, nós somos empresas separadas. E isso foi mesmo para a gente focar no que a Vale tem de maior core, né? Que é o minério de ferro. Então, o principal produto da Vale é a venda do minério de ferro. Então, essa segregação foi para isso mesmo, a separação da Vale com a VLI. E elas são empresas diferentes. São muito diferentes? O core eu sei Pelo da que Vale. eu converso com as pessoas, sim, são empresas bem diferentes. Tá. Quando a gente fala das duas empresas, eu me recordo muito bem que na década de 80 era Vale do Rio Doce, né? Aí depois a gente foi suprimindo as palavras, né? Então aí ficou só Vale, né? Então é uma empresa de uma pujança enorme. Eu me recordo também sobre a questão dos navios, que foi muito importante, que foi a Vale que fabricou ou foi a VLI que fabricou? O Vale do Brasil, acho que é Vale São Vicente, tem uns outros navios que são de 400 de deadweight. Foi a Vale que fabricou isso? Eu não tenho esse histórico, Luiz. Eu acredito que seja um pouco, talvez, antes da minha entrada na Da sua Vale. entrada na Vale, né? Isso. Não, legal. Quando a gente fala, você falou de capacidade de 253 milhões de toneladas, né? 230. 230, né? Milhões de Perdão. toneladas. E Isso. 180 milhões é o que vocês fizeram no Em último ano. média. No penúltimo. No último a gente fez 170 e pouquinhos, e agora 176, eu acho, e agora está tendenciando, acho que a 167 milhões Tá. de toneladas. Há projetos de expansão desse pier ou do pátio em si da Vale, projeto de expansão ainda de capacidade? Em Ponta da Madeira, não. Porque, assim, Ponta da Madeira expandiu muito nos últimos anos. De 2010 para hoje, a gente já tem um pátio novo. Só para vocês terem noção aqui, né? Aqui em Ponta da Madeira, nós temos 8 viradores de vagões, 19 máquinas de pátio e 8 carregadores de navio. Então, assim, a dimensão do Porto de Ponta da Madeira, de capacidade produtiva, ela já atende quando a gente olha o Master Plan. Tubarão e Tig, eles têm uma capacidade mais, digamos, eles já estão na beira do que a gente precisa produzir, e a gente já vem apostando muito na tecnologia, Luiz, também para isso. Então, assim, você já tem uma capacidade ali, digamos, adquirida, né, uma capacidade fixa, e a gente entende que a tecnologia, ela pode habilitar performance, né, ela pode otimizar o que você tem de capacidade para você realmente chegar ali no máximo que já tem de planta instalada. Mas hoje não temos projetos na Vale de São Luís para ampliação, porque a gente já tem realmente uma capacidade alta. Tá, quando a gente fala, eu coloquei o nosso título é justamente que vocês são um hub de inovação tecnológica, né? E como que cresceu essa questão da inovação e em que ano, né? Em que data se deu, né? Porque tudo que vem da indústria, seja da mineração, seja da siderurgia, automaticamente migra para outros segmentos. Em que data se deu essa evolução dentro da Vale? Que foi, acho que foi o carro-chefe, né? No caso, a Vale na Ponta da Madeira, com relação à tecnologia de equipamentos, investimentos. Luiz, eu diria que a nossa história, assim, talvez estruturada da forma que está, não tem tanto tempo, né? Eu digo com uma diretoria de tecnologia, por exemplo, a gente tem um gerente de IA, então ele olha só IA. Eu diria que a formatação que a gente tem hoje não tem tanto tempo, mas a implantação de tecnologias, esse apetite por inovação já é algo de bastante tempo. O nosso pátio autônomo, hoje as nossas máquinas de pátio, é importante falar, aqui em Ponta da Madeira, elas operam todas de forma autônoma, ou seja, não temos mais operadores na cabine, eles estão todas numa sala de controle de operação e a máquina já funciona em modo autônomo. Então, as máquinas de pátio autônomo, o projeto ele foi entregue já desde 2020, sendo que eles já trabalham, assim, digamos, de forma remota, assim, ainda talvez de uma forma muito artesanal, né, que eu diria assim, mas ele já tem essa construção ali
acredito que desde 2015, então a gente já vem trabalhando essa parte de automação há um tempo bem considerável. Da forma que está estruturado hoje, acredito que aí é de uns 5 anos para cá, né, que a gente vem acelerando a transformação, mas a parte de automação, ela é algo que já tem um tempo bom aqui em Ponta da Madeira. Tá, Anne, quando você fala desse investimento, você falou de automação, você trouxe o pessoal que estava tripulado no equipamento para uma sala de acesso remoto. E esse pessoal que, por conta dos carregadores, nos casos dos aparelhos de pátio, eles só entram na exceção ou eles só ficam acompanhando e caso tenha alguma anomalia dentro do sistema é que eles vão poder fazer a manutenção, contactar a manutenção ou até fazer uma correção dentro do sistema na própria mesa remota? Não, se for aí depende do tipo de correção. Se for, por exemplo, deu um problema de radar, um sensor não está funcionando, aí a correção é feita na própria máquina, né? Porque, no caso, a gente tem a máquina de pátio, tem todo o sistema de sensoramento instalado nela, e tem uma lógica por trás que é o que faz ele operar de forma autônoma, né? Eu digo o operador lá na sala de operação. Então, quando a gente chama de autônomo, é como você está falando, é como se fosse uma operação assistida. Então, o operador ele só vai falar assim, máquina de pátio, recupere da baliza tal, né, como se fosse do quilômetro 1 ao quilômetro 10, né, que a gente chama baliza 1 a baliza 10. E a máquina, todos os movimentos que a máquina para fazer recuperação, ela gira, ela, né, eleva, ela translada, então ela fica fazendo esse movimento para recuperar. E todos esses movimentos, eles são automáticos. Então, o operador, ele só dá esse comando, é de 1 a 10, e a máquina, ela vai recuperando, e o operador vai literalmente assistindo. Aí, caso ele veja algo, enfim, estranho em termos de operação, ou a máquina não esteja performando bem, é quando ele intervém, né, assim. Mas a gente acompanha esse percentual de intervenção. Esse ano, a gente operou em 99% do tempo em automático. Então, ou seja, o operador, ele está aqui assistindo o funcionamento da máquina de pátio. Então, em Ponta da Madeira, a gente tem os viradores que operam de forma automática, a gente tem o pátio, que também opera todo de forma automática. O carregador de navio, aí sim, ele é o que a gente chama de remoto. O que é o remoto? Ele não está mais lá na cabine, ele fica nessa mesma sala, só que ele precisa falar, gira, eleva, ele vai clicando, gira, eleva, translada. Então, ele vai dando os comandos da máquina. A diferença é só que ele não está mais dentro da cabine, ele está de forma segura dentro de uma sala. Mas a parte boa é que esse ano que entra agora, a gente vai fazer uma POC, né? Não existe nenhum carregador de navio autônomo na Vale. Uma prova de conceito, né? Isso, aí aqui em Ponta da Madeira a gente vai fazer um primeiro carregador de navio autônomo que vai dar certo, né? Vai ser uma prova de conceito que vai dar certo. já deu. Agora, quando a gente fala de transição, né? A gente traz esse operador de equipamentos, ele está fazendo uma transição, ele está num momento de transição. O que a Vale faz para que agregue valor, né? Porque a gente sabe que você vai... o primeiro impacto é a redução de postos de trabalho, né? Pelo menos de turnos. E aí tem fatores ergonômicos e fatores de segurança, principalmente de ergonomia. Mas o que a Vale traz para que possa fortalecer esse operador de equipamentos e trazer mais recursos para que ele seja aproveitado em outras áreas? Ou ele vai permanecer nessa área de acesso remoto? Boa pergunta, Luiz. Um ponto importantíssimo que a gente sempre fala para que uma tecnologia ela dê certo é a gestão de mudança, né? Não existe tecnologia sem gestão de mudança organizacional, porque você muda completamente o modo como a pessoa opera, né? Você tira ele da cabine, ele está ali acostumado com da sensibilidade, de ouvir o barulho da máquina e tudo mais, por mais que seja muito melhor. Pensa só, antes o operador ele ficava sozinho, dentro de uma cabine, em cima de um navio, assim, né, porque não sei se vocês já viram as cabines de um navio, mas ele é na ponta da lança, assim, então, para usar banheiro, rendição, é tudo mais complicado, é muito melhor estar no ar-condicionado numa sala, né, mas a gente sabe que existe toda essa gestão de mudança. Como é que a gente trabalha hoje? Nós temos os operadores que ficam operando remotamente pela sala de controle,
E nós temos operadores que a gente chama de rota, que eles ficam fazendo as rondas nas áreas. Então, não teve essa questão assim, o operador que vai para a sala, vai reduzir, vai ser demitido. Então, assim, a gente otimizou as pessoas. Então, você é uma pessoa muito boa de área, você tem um conhecimento que você, né, tem aquela sensibilidade, ouve o barulho, sabe que está errado, sabe fazer um bom diagnóstico. Então, esse operador, ele continua ali fazendo rondas, assim, na área, né, em certos momentos. E os operadores que foram para a sala de operação, a gente muda um pouco as que a gente chama de hard skills, né, a gente muda o que ele precisa ter de habilidade técnica, e aí tem todo um cuidado de treinamento, de trilha. Então, mudou o nome do cargo do operador, fez uma trilha de cargos para operação. Então, tem todo um lado, de fato, de olhar quem está operando, quem tem habilidade para operar ali remotamente, quem se dá melhor para ficar em campo. E tem os operadores também que tem muito tempo, que eles ficam fazendo o que a gente chama de DBU, que é checando se o operador está operando de forma correta, né? Assim, então, fazendo diagnósticos técnicos, que a gente chama, escrevendo padrões de operação. Então, assim, né, tem habilidades, de acordo com a sua habilidade, você vai estar melhor alocado. Então, assim, no começo, Luiz, tem a resistência natural de, nossa, mas eu vou ficar olhando pela câmera, sabe? Assim, eu não estou ouvindo o barulho da máquina, como é que eu vou saber que está dando tudo bem? Então, tem a curva da mudança, da negação, que é normal. Só que se você for lá hoje e você perguntar para qualquer operador que está lá, do mais antigo para o mais novo, que do mais novo não vai saber, né? Mas principalmente dos mais antigos. Qual que é a percepção deles? A percepção é muito positiva. Porque, assim, em termos de condição de trabalho, não tem nem discussão. Hoje eles estão numa sala com ar-condicionado, com a copa do lado, com a sala de descanso, com banheiro. Então, assim, é algo que, para mim, ele traz muita qualidade de vida. E outra, hoje a gente tem uma operadora cadeirante, que opera remotamente. Isso era impossível, literalmente, assim, era impossível, porque para você subir na cabine, você tem vários lances de escada para chegar até lá. Não tem como um cadeirante chegar até lá. Então, para mim, a tecnologia também traz essa inclusão, sabe? Inclusão de mulher, porque tinha mulher que não queria ficar ali na cabine, época que estava, né, nos dias das mulheres, ficava difícil, então, assim, tinha muitas reclamações também, então, trouxe mais inclusão de mulheres, de cadeirante, então, o saldo é muito positivo da tecnologia. O salto social, né, é muito positivo, né, foi muito positivo. Quando a gente fala desse salto social e aproveitando esse pilar social, quando você falou de uma pessoa mais jovem, né, que já está inserida nesse contexto tecnológico, quando a gente fala de preparação e aí de projetos sociais que a Vale tem aí em São Luís, de preparação para esses jovens, primeiro para conhecer a Vale, segundo para ter esse sonho também de trabalhar nessa grande empresa. Como que é feito isso? Qual é o projeto que vocês têm ligados aí a Itaqui, né, no caso São Luís do Maranhão? A gente tem duas portas de entrada que são muito importantes, que chama PFP e chama Programa de Formação Profissional. Tem muitos desses, Luiz, que a gente põe só para operação. Então, teve uma turma recente que eram, por exemplo, 20 pessoas, né, de programa de formação profissional, que você passa ali um ano treinando para virar operador. Claro que a sua contratação ao final vai depender também da sua vontade, da sua performance, do seu desempenho ao longo do processo, mas já digamos que a turma já é formada para capacitar esses futuros operadores. Então, nós temos esses programas de formação profissional, nós temos os programas de estágio, de trainee, e algo que é bem interessante, principalmente voltado aqui mais para o norte, tinha uma reclamação que era verdadeira, que a Vale aqui de São Luís, do Pará, ele só tinha as pessoas do sul, do sudeste. Então, abriu um programa de trainee, aí povoava o pessoal do sul e do sudeste. E a gente também está com cuidado para desenvolver talentos locais, que é um desafio, né? E a gente fez um programa de trainee só para maranhenses e paraenses, exclusivos. Então, quem era do sul, sudeste podia até se candidatar, mas não iria
concorrer, né? Então, isso também é legal, porque quando a gente pensa em capacitação, é importante pensar na capacitação local, da mão de obra, porque também é o que a gente deixa de valor aqui na nossa comunidade, né, em volta, que é do Maranhão e do Pará, que a gente sabe que tem também um ponto grande a desenvolver essa turma aqui, né, local. Então, a gente tem programas direcionados e tem vários outros também com a comunidade. Ah, legal. Quando a gente percebe essa inclinação da Vale, né, para pessoas, eu acho bem interessante, mas acho que a mescla ela é louvável, né, até um certo ponto, né, porque há cargos e funções que não são compatíveis com as pessoas do local, até porque elas não se prepararam ou porque não tiveram oportunidades, né, que é uma coisa aí, a gente já foge da questão do privado e vai para uma questão de Estado, né, aí você entra num pilar social de educação, de saúde, enfim, de várias coisas que tem que ter, que o Estado tem que prover. Mas acho interessante esse posicionamento da Vale, né, dessa construção, e aproveito também para perguntar sobre a questão do treinamento das pessoas no T&D, né, no treinamento e desenvolvimento de pessoas no interior da Vale, para que elas ascendam na carreira. Como que é feito isso? Qual é a preparação? Qual é o tempo que leva para que a gente possa preparar o talento que está dentro, uma joia bruta, né? Um minério de ferro para que ele se torne aço. Né? Vou fazer esse comparativo aí, tá bom, Anne? E deixa eu falar, é minha segunda empresa que eu trabalho, né, dentro do corporativo, e eu sempre falo que a minha percepção é que a Vale, enquanto encarreiramento técnico, é uma empresa muito boa, assim. Porque a gente vê algumas empresas um pouco mais estagnadas, sabe, assim, de crescimento. É difícil, por exemplo, para você sair de um nível de engenheiro pleno para o sênior tem que sair para você ser promovido. Na Vale não tem muito disso, assim. É de fato, você está entregando, você tem ciclos de desenvolvimento consistentes, de alta performance, você vai crescendo. Então, isso, para mim, né, é um ponto positivo demais da Vale. Eu, como líder, né, em poder instigar meu time, né, para crescer, para entregar. Então, eu acho isso um ponto muito positivo, o encarreiramento da Vale. E quanto capacitação, a gente tem, digamos, duas vertentes, né, assim. Hoje a gente tem o que a gente chama de carreira em Y, que é uma prática do mercado, não sei se você já ouviu falar, mas basicamente a pessoa está crescendo aqui, né, técnico, enfim, engenheiro pleno, engenheiro sênior, e aí digamos que ela tem que tomar uma decisão, se ela vai se inclinar para a liderança, por isso que é Y, ou para a parte técnica. Claro que uma coisa, né, se você virar líder, não pode voltar, não quer dizer que isso não possa acontecer, mas a gente tem essa inclinação para que o seu plano de desenvolvimento seja muito claro. Então eu vou chegar e falar assim, Luiz, você quer ir para liderança ou técnica? Porque tanto o que a gente chama de hard skills, que são os conhecimentos técnicos, quanto as soft skills, elas são diferentes. Uma pessoa que quer ser líder, uma pessoa que quer encarreirar tecnicamente, ela precisa trabalhar coisas diferentes. Então, os líderes, eles têm esses acompanhamentos próximo do time, e aí, a partir de qual que é o seu interesse, a gente vai dar o que você precisa, né? Então, a gente fornece treinamentos, seja, por exemplo, de comunicação, a gente fornece treinamentos técnicos, por exemplo, tem pessoas no meu time que estão fazendo um treinamento de uma empresa, de um fornecedor de um produto específico, a gente utiliza bastante, então a gente investe bastante em treinamento. Óbvio que, o que eu sempre falo, a carreira é da pessoa, ela não deve delegar a carreira para o líder, mas nós como líderes, né, como Vale, a gente tem que também ajudar. Então, a gente tem programa de pós-graduação, a gente tem programa de idioma, a gente tem uma plataforma de autoaprendizado, então tem vários vídeos, vamos supor, você quer conhecer qualquer coisa, é como se fosse um Google, chama Degree. Você entra e pesquisa, assim, comunicação, aí vai ter vídeos, artigos, materiais institucionais da Vale que explicam aquele tema específico. Então, assim, a Vale, ela é um mundo tanto do autoaprendizado quanto no investimento de aprendizado mesmo, assim, é uma empresa que eu particularmente, não é porque eu estou nela, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que cuida tão bem das pessoas. Não, eu acho bacana também, quando a gente vê a questão da Vale como um hub de inovação, e eu me recordo muito bem que os caminhões que transportavam minérios, acho que eles foram a primeira automação que a Vale fez, não foi isso? São autônomos, tem um projeto muito grande de caminhões autônomos na Vale. Né? E deixa eu te perguntar, vocês têm um centro de treinamento próprio
tanto da inovação, por exemplo, para o trabalho remoto, ou para dirigir um caminhão, ou para dirigir uma recuperadora. Dirigir não, mas operar uma recuperadora. Você tem um centro de treinamento específico dentro da Vale para isso? A gente vem evoluindo bastante nesse tema. Aqui em Ponta da Madeira, a gente fez porque existe o centro de treinamento que chama Valer, né, que é o que faz o treinamento dos operadores, e dentro desse centro de treinamento, a gente colocou o treinamento de carregador de navio remoto, assim. Então, a gente fez uma simulação de um operador, né, assim, então o operador, ele simula durante o treinamento como se ele estivesse operando. Então, as telas são as mesmas, os comandos são os mesmos, então a gente fez uma operação simulada dentro do treinamento justamente para dar essa capacitação, né? Porque é algo muito sério. Você operar uma máquina, você tem que ter um tempo ali digamos, de treinamento, de acompanhamento, para você ter autonomia de operar. Então, não é em todos os sites da Vale que tem isso, mas aqui em Ponta da Madeira a gente fez esse simulador de treinamento. Aí esse simulador, o tempo de passagem por esse simulador, você sabe me dizer mais ou menos o tempo de treinamento que leva para a primeira formação? Se eu não me engano, Luiz, são 15 dias ou entre 2 a 4 semanas, mas assim, o operador, depois disso, ele já não está habilitado, não, ele fica, mesmo lá na sala de operação, ele fica um tempão, digamos, operando acompanhado, até ele realmente ser liberado para operar sozinho. Então, dentro desse tempo, a gente tem, vamos supor, 2 meses. Vamos Isso, chutar alto assim, 2 meses, ele sendo assistido, né? assistido, Como aprendeu como fazer a operação, mas aí ele vai ter todos os comandos, vai aprender sobre todos os comandos, e vai ter alguém que vai estar apadrinhando ele na função, né? Exato. Ah, legal. E aí, dentro desses 2 meses, aí após ele formado, ele já começa a caminhar sozinho, naturalmente. Isso. Mas sempre tem o que a gente chama de especialistas da operação, que eles ficam fazendo o diagnóstico técnico, vendo se aquele operador realmente está com os conhecimentos que precisam, aí se não dá treinamento, vai para reciclagem, tem as ações, assim, eu faço um diagnóstico técnico, se eu vejo que você não está tão bem em determinada parte, aí crio uma ação para você pegar um treinamento específico, revisitar algum ponto específico, então também tem esse cuidado de perto da capacitação do operador para aquela função em específico. Quando você falou daquele crescimento em Y, né, para saber se ele está propenso às hard skills ou às soft skills, há um teste de pré-aptidão que a gente fala para que você saiba. Existem ferramentas no mercado que você faz teste de aptidão para saber se realmente aquela pessoa está inclinada a ser um líder ou estar inclinada a trabalhar na área operacional. Vocês fazem esse teste antes ou vocês deixam a escolha por conta do colaborador? Ou, se assim eu posso falar, né, do colaborador ou do funcionário. Eu estou um pouco fora da área do regime de CLT, então você me desculpe aí a nomenclatura, porque eu, como trabalho como avulso aqui no Porto, então o regime de emprego é diferente. Então, por isso, às vezes, eu faço essa confusão de colaborador ou funcionário. Tranquilo. Acho que colaborador é um termo mais utilizado hoje em dia. Uhum. Então, Luiz, isso é muito no que a gente chama de one-to-one, nos feedbacks, né? A gente tem rodadas de acompanhamento com os times. Então, eu, por exemplo, a cada 15 dias eu faço o que a gente chama de one-to-one, né? Que é eu com alguém acompanhando algum ponto, e a cada 3 meses a gente conversa sobre carreira, né? Então, a gente transforma esse momento só para carreira. E aí, com as observações do líder, mais o próprio apetite da pessoa, né? Dele ou dela, para onde ele ou ela se inclina, diria que chegaria num consenso, né? Então, muitas vezes é o líder falando, eu acho que você tem um potencial para ser líder. Ou, eu acho que você é um ótimo técnico, mas como líder não daria certo. Então, é um pouco dos dois, né? O líder com o liderado, eles, digamos, conversando ali sobre futuro, sobre carreira, sobre habilidade,
sob propósito, então não tem um teste específico, é mais digamos, durante as conversas de desenvolvimento, que a gente chama aqui na Vale. Legal. E agora vamos falar de uma particularidade, né? Falando com uma super mulher, né? Uma mulher da sua envergadura, de um cabedal elevado, né? Diga-se de passagem. E as mulheres nesse cenário? Né? Eu estou curioso para saber as mulheres da mineração. Né? Porque aqui a gente teve, eu estou dando um exemplo para você, aqui no Porto a gente teve vários processos seletivos para trabalhar na área portuária. Só que nós tivemos uma baixa... a gente teve uma alta procura e uma baixa taxa de aprovação de mulheres para o Porto. Né? A gente teve alta procura, assim, no universo de 2.000 pessoas, acho que 200 mulheres, 10 ou 20%. Eu acho que ainda é muito pouco. O que está faltando? E aí falando de Porto, né? Eu estou falando de Porto aqui de Santos, mas você falando de Porto da Ponta da Madeira. O que está faltando aí para a mulherada? E se tem essa mulherada aí potente aí que já está trabalhando na área portuária, Anne? Luiz, a gente cresceu bastante, né, em termos de mulher, mas como você falou, é mais ou menos esse percentual mesmo. Por exemplo, quando eu entrei na Vale, nós éramos, se eu não me engano, 8 ou 9% de mulheres dentro de um quantitativo aí de 1.000 pessoas, né, 8% só desses 1.000. Hoje a Vale já está em 25%, a Vale como um todo, então teve uma evolução significativa em 5 anos, mas como você falou, se você olhar 50, sei lá, é mais ou menos metade, né? Assim, se você olhar a população brasileira, eu diria que é metade, então teoricamente também teria que ser metade, né? Replicando. Então, assim, de fato, e aí não é uma questão da Vale, é uma questão do ambiente, digamos, do setor que a gente trabalha, né? O setor da indústria, ele é um setor predominantemente, né, digamos, povoado, né, para os homens, por uma questão histórica mesmo digamos, do que a mulher escolhe fazer, ou como ela é criada, né, assim, digamos, o homem é criado, monta o carrinho e a mulher cuida da casa e da boneca, né, então, assim, acho que isso, desde a infância, ela já segrega um pouco. Inclusive, eu mesmo, quando eu fui escolher minha carreira, teoricamente, no começo eu falava que eu queria ser médica, mas eu sempre me inclinei totalmente para engenharia, só que até o 3º ano eu ficava, não, mas como é que eu vou ser engenheira mecânica, eu vou trabalhar com máquina? Então, assim, tem esse lado, digamos, até a formação do ensino médio, isso é um fato, e eu diria que até, infelizmente, hoje isso é uma realidade, porque eu gosto muito dessa pauta social, então eu estou sempre em universidade, eu estou sempre no ensino médio, e eu vejo uma diferença muito grande da quantidade de mulheres numa sala de ensino médio para uma sala de engenharia dentro de uma universidade. Eu até brinco, eu falo, eu ainda fico triste, porque eu ainda não entro e não vejo as mulheres povoando cursos de engenharia. Então, para mim, a gente tem esse lado de, né, precisar mostrar para as mulheres que não é uma profissão masculina, é uma profissão para quem quiser, para quem gostar, né? É uma profissão para quem gostar. Então, eu acredito que tem esse lado, né, de as pessoas nem chegam a fazer engenharia, mas dentro do próprio setor também, Luiz, a mulher, ela tem muito o que a gente chama de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Vamos supor, você abre uma vaga aí para gerente de projetos de tecnologia. Aí você coloca os requisitos. Aí a mulher preenche, não sei, 80% do requisito, mas ela vê uma linha assim que ela fala, nossa, mas essa parte aqui eu não sei, eu não tenho experiência. De forma geral, o homem não. O homem fala, pô, essa parte aqui eu não sei, mas eu aprendo, assim, tem essa questão do homem. Isso também tem pesquisas, né? O homem, ele tem uma autoestima mais, assim, elevada, né, a gente diria. Então, a mulher, ela tem essa síndrome do impostor. E aí, ela mesma se boicota. Ela fala, não, eu não vou conseguir entrar nessa vaga que o Luiz participou. Então, a baixa aderência também nos processos seletivos é que antes da mulher se inscrever, ela mesma fala que ela não vai dar conta daquilo ali que ela está se inscrevendo. Então, é algo que eu sempre convido as mulheres, assim, a, de fato, assim, seja proativa, assim, assuma a responsabilidade, encare. Assim, quando eu olho a minha carreira, quem olha meu currículo até brinca, né? Mas que doidice, engenheira química, assessora de operação, depois assessora de manutenção elétrica, depois coordenadora de projetos de tecnologia, sim, porque para mim, eu sou líder, eu posso não conhecer a completude técnica na hora que eu entro, mas eu vou me esforçar para aprender, para dominar e para cuidar das pessoas ali enquanto líder.
Então, o convite que eu faço para a mulher, assim, não tenha esse medo, né? Não delegue a sua carreira, faça network. Eu tenho 3 pós-graduação, então eu estou sempre estudando, então aprimore a sua parte técnica. Então eu tenho pós em gestão de projetos, pós em automação, pós em liderança de pessoas. Não pare também, né? Assim, não deixe ninguém dizer que você não é capaz daquilo. Porque outro ponto que infelizmente acontece, Luiz, e assim, isso a gente não pode negar, a sociedade ela é machista. E a empresa ela é um reflexo da sociedade. A gente está melhorando demais. Eu vejo homens, e eu já tive líderes, um líder em específico, que ele, zero machista, pelo contrário, foi ele que abriu a porta e segurou para mim em uma boa parte da minha carreira. Mas a verdade é que ainda tem bastante, então é normal, às vezes você está numa reunião e você começar a falar e o homem ficar assim meio desconfortável, talvez com a sua fala, ou olhando para o lado, os olhares não ditos, né? Por achar que você não é capaz. Homem e mulher também, tem mulher que é machista. Então, assim, a sociedade é machista e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A mulher também ela não pode se, digamos, submeter ou subestimar por ambientes que acontecem como esse, né? Que as pessoas tentam subestimar. A mulher ela tem que saber o seu valor, tem que se autoconhecer, tem que saber que ela tá ali, não é por uma cota, por nada do tipo, ela tá ali porque ela É capaz. pode estar, né? Não, é porque ela é capaz. É que acho que Exato. as mulheres são mais prudentes, né? E assim, a mulher, eu digo sempre para as minhas amigas, tenho muitas amigas de trabalho, que vocês têm 6 sentidos, né? O homem tem só 5. A mulher tem um sentido especial que Deus deu, que assim, se ela falar que não vai, se ela falar para o marido, ou falar para quem seja o subordinado dela, não faça, é porque ela sentiu alguma coisa que nenhum dos homens sentiu ali naquele momento, né? Então, eu sempre brinco que vocês têm 6 sentidos, um a mais do que o homem, né? Quando a gente fala também da questão da mulher no trabalho, eu vejo também que outras mulheres não dão a puxada de mão, não são só os homens, tá? Assim, se cria uma casta, que essa casta aqui que está mais alta não começa a olhar diferente. Não que nunca olhou um dia quando estava lá embaixo, mas com o passar do tempo começa um olhar diferente e não tem essa puxada de mão. Eu também percebo algumas coisas, olhando assim em alguns lugares, percebo isso também, né? Essa um pouco de vaidade, não sei o que rola. E aí quando a gente fala da questão das mulheres, e para tocar numa outra particularidade, equiparação salarial dentro da Vale, função é função ou ainda há essa distinção? Você falou que o mundo é muito masculino, né? Mas ainda tem essa distinção de salários de homens para mulheres, ou é a função que manda? É engenheiro elétrico, é engenheira elétrica. Ela é engenheira elétrica, mas ela é engenheira também, né? Então, ela faz parte da engenharia. Tem esse equilíbrio? Não existe isso. Eu acho que talvez eu nem trabalharia numa empresa que exigisse isso, Luiz. Não existe, não. Assim, o que a gente tem é esse desafio de inclusão, de fato, né, de ter mais mulheres, principalmente ter mais mulheres na liderança, que infelizmente o que você falou acontece, mas também o contrário acontece. Assim, uma mulher que ela é muito apoiadora de outras mulheres, por exemplo, eu sou uma mulher, quando você me chamou, né, você falou assim, legal, uma mulher vai lá no podcast e vê, nossa, eu gosto muito que está conectado com o meu propósito, poder incluir outras mulheres. Então, o meu time especificamente, nós somos 8 comigo, e nós somos 5 mulheres e 3 homens. Aí eu brinco que no meu time é a mulher que manda. Porque para mim, todo time que eu entro, eu tento incluir, eu tento empoderar, eu tento fazer as mulheres que trabalham comigo crescer. Então, eu acho que quanto mais mulheres também a gente tiver na liderança, isso é uma meta, por exemplo, da Vale, botar mais mulheres na liderança, vai ter as que não vão, né, ser apoiadoras, mas boa parte delas vão abrir a porta e segurar para outras, né, irem passando. Mas assim, de novo, tem homens maravilhosos também, que para mim não é questão de homem e mulher, para mim é o machismo que pode estar no homem e na mulher também. Não, legal. Anne, quando a gente fala de culturalmente falando, né, você falou de a gente estar aí restringindo um pouco do pessoal do Sul e Sudeste, né, para a questão de vagas de emprego.
mas culturalmente falando, a gente ainda tem a figura feminina ainda dentro de casa, aí no Maranhão, ainda tem aquela figura onde o patriarca é que manda na casa, ele que provém a casa, ainda tem essa figura culturalmente falando, ou teve uma mudança nesse tempo todo aí que você acompanha, diante do teu lastro profissional, que você acompanha, que você vai dar palestras, enfim, que você frequenta algumas áreas sociais, você vê ainda essa questão de ter ainda o homem como o provedor, ou está mudando isso? Eu acho que está mudando, mas aqui, por exemplo, eu ainda vejo muito isso no Maranhão, porque eu sou natural de Brasília, né? Tem 7 anos que eu moro aqui no Maranhão. E comparando o que eu vejo lá, assim, até das minhas amigas, e o que eu vejo aqui, eu diria que aqui ainda é mais forte essa cultura do patriarca no sentido assim, até, né? Às vezes a mulher engravida, aí o homem já está um pouco avançado na carreira e a mulher decide ficar em casa, né, cuidando dos filhos. Essa é uma situação, por exemplo, que eu vejo acontecer com uma grande frequência até, né? A mulher até tem ali uma certa carreira, aí quando engravida, numa decisão de é melhor pagar uma babá, ou é melhor você ficar em casa cuidando, a mulher acaba ficando em casa cuidando. Não que isso seja um problema, se for da vontade da mulher, né? Enfim, ser mãe em tempo integral, mas eu ainda vejo muito isso acontecer, do homem ser o provedor ali da casa e a mulher acabar priorizando, né, a casa, a família, o esposo e os filhos. Então eu diria que isso é ainda muito recorrente aqui. Reparei na sua mão esquerda, você é uma mulher comprometida, né? Sim, muito bem casada, graças a Deus. Legal, parabéns. Projetos, quando você entra numa empresa dessa envergadura, sempre tem um mosquitinho que te pica para poder você crescer cada vez mais. E você fica se alimentando daquilo e quer crescer cada vez mais. Projetos profissionais caminham juntos com projetos familiares? Você, uma mulher, lógico, uma mulher da sua envergadura sempre está buscando mais, que você sempre colocou aí, que sempre busca mais. Mas há um tempo, eu estou fazendo um comparativo de uma outra mulher sem ser a Anne. Há um tempo que essa mulher vai parar e vai dedicar a um projeto familiar, vai pesar o projeto familiar ao invés do projeto profissional? Com certeza, Luiz. Na verdade, isso sempre foi. Eu sempre ponderei isso. Uma das decisões de eu sair da empresa que eu trabalhava anteriormente para a Vale também foi isso, porque a Vale é uma empresa que eu diria que você consegue crescer sem precisar de tanta mudança de localidade. Porque hoje meu esposo, ele tem empresa aqui em São Luís, então eu diria que eu tenho uma certa mobilidade restrita, né? Para a localidade que ele não consegue se movimentar junto comigo. Então, um dos motivos, por exemplo, aí eu vou encaixando, né? Um dos motivos que eu migrei foi esse, para poder crescer sem precisar me movimentar de localidade. O meu esposo, particularmente, ele é um grande apoiador da minha carreira e de trabalho. Quando eu trabalhava nessa outra empresa, que eu trabalhava muito, chegava muito tarde, era comum as pessoas me perguntarem: seu esposo não acha ruim, não? Você passar o tempo todo trabalhando? Eu falo: ele trabalha mais que eu. Ele fala assim: vá trabalhar, tá trabalhando pouco. Então, assim, ele é um grande apoiador, né, da minha carreira. E sempre foi, de tudo que eu faço. E hoje eu viajo muito a trabalho, ele também é super apoiador, né, que ele sabe que é necessário eu estar viajando a trabalho. E a gente tem um plano, assim, a médio prazo. Hoje eu não sou mãe, então eu quero ser mãe, né? Então a gente tem esse plano a médio prazo. Só que hoje eu já vejo um pouco diferente. Hoje eu já acho que eu posso ser mãe e profissional, tão competente quanto. E é claro que vai ser uma decisão futura, né? Assim, se eu vou querer continuar com essa dedicação digamos, não 24/7, mas uma dedicação mais profunda, ou se talvez eu vou ali para um lado mais de empreendedor, que me dê um pouco mais de flexibilidade também, mas a gente está junto, assim, todos os planos profissionais e pessoais, eles são bem alinhados. Não, legal, Anne. Sabe por quê? A gente vê que... vou falar aqui pelo estado de São Paulo, né, que é um estado workaholic também. A gente vê muita procrastinação de ser mãe, de falar pouco sobre isso. Aconteceu comigo isso. De sempre projetos profissionais,
e projetos profissionais. Então a gente vai vendo, porque às vezes a mulher tem que prover a casa, né? Muitas das vezes isso é fato, que a mulher provém a casa, então ela pensa sempre no lado profissional e não quer largar o lado profissional para ter o lado familiar. Foi por isso a minha pergunta aqui. E quando eu falei da equiparação salarial, a gente tem aqui uns aferidores das empresas sobre níveis de salários entre homens e mulheres, né? Então ainda há uma diferenciação. Por isso que foi a minha pergunta sobre a questão de equiparação salarial, independente de ser homem de gênero, mas sim pela função. Então a gente tem aqui isso também, lógico, essa balança ela tá se equilibrando, né, com o passar dos anos. Existem muitas campanhas para isso, né, com relação à equiparação salarial, e também porque a questão de competências, tem mulheres tão competentes quanto homens, né? E hoje a gente tem aqui 50-50, né? Metade, né? O mínimo seria ter metade de mulheres trabalhando com metade de homens trabalhando, mas infelizmente isso não acontece. Mas eu gostei demais aqui de bater esse papo com você. A gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, passou muito rápido, né? Diga-se de passagem. Mas eu queria também fazer mais uma pergunta. Você falou que é engenheira química de formação, né? Sim. Só uma curiosidade, por que o teor do minério ele tem um teor de umidade ele tem um teor de umidade controlado, né? Por que isso? Por que ele precisa ter, no caso? Isso. Tá. Tem uma questão de quando você carrega o minério, e a depender do teor do minério, ele pode liquefazer dentro do porão. E isso gera um risco. Assim, claro que a umidade também é uma questão de qualidade, né? Quando a gente vende o minério para o cliente, tem todas as especificações de qualidade para atendimento de... Quando você compra alguma coisa, você, né, quer a qualidade específica dela. Então, é uma questão de qualidade, mas ela é principalmente uma questão de segurança da carga. Porque, a depender do teor de minério, quando você carrega ele, quando ele está, né, enfim, em navegação, aquele minério ele se liquefaz, é normal. E aí, a depender da quantidade de umidade que tem, aquela liquefação pode comprometer ali questões de segurança mesmo do carregamento do navio. Então, são dois pontos que são cruciais e muito importantes para o porto. Qualidade no sentido dos teores de sílicas, enfim, das especificações químicas mesmo do minério para atendimento do cliente, e umidade. Então, período chuvoso, a gente tem... Digamos que a parte que a gente vai começar a investir muito mais em tecnologia no porto de Ponta da Madeira específico, que é um lugar que chove muito, nosso período sazonal aqui é muito, muito chuvoso, então a gente já tem pluviômetro instalado nos locais para ver a quantidade de chuva, né, os minérios carregando sob chuva, tem um limite de quantidade de água que está batendo. A gente tem alguns preditores de TML, de umidade, de qualidade, usando IA, dados, né, de tempo de estocagem da pilha, o tempo de que ela veio, né, lá da mina até o porto. Então, esse é um ponto, assim, crucial para a tomada de decisão, falando de qualidade e de segurança também da carga que o navio está carregando. O tempo de exposição dele na pilha, né, para poder ter a recuperadora, de quanto tempo ele fica no pátio? Nesse transit time, você sabe? Depende. Do porto de Ponta da Madeira, que tem que carregar 180 milhões de toneladas, às vezes você está colocando e já está tirando. O tempo médio é pouco, porque aqui é quente o carregamento. A Legal. gente não passa muito tempo, não. A gente tem até um que a gente chama de descarga direta, que às vezes a gente, do descarregamento, vai direto para o embarque. A gente evita fazer esse tipo de carregamento, mas a depender da velocidade que a gente precisa carregar, tá chegando da mina e já tá embarcando. Impressionante. Agora, dá um spoiler aqui para nós. Qual é a próxima novidade, já que a Vale completou aqui meu ciclo de inovação, tá? Eu fiz várias perguntas e tal, ela completou meu ciclo de inovação, do caminhão, do carregador de navios, do treinamento.
Qual o próximo investimento? Dá um spoiler aqui para nós, para quem nos acompanha no Papo de Porto 013. Eu diria que a próxima novidade é o carregador de navio autônomo, porque eu tô assim, esperançosa que eu vou lançar o primeiro carregador de navio autônomo da Vale, que não é uma realidade ainda, mas a gente está, né, em projeto. E a gente tem bastante investimento em portos, né? Falando realidade de portos. Nessa linha que eu te disse de controle de qualidade. Então, a gente tem várias questões em testes de analisador online, de amostrador automático, para ver a qualidade mais em real time. Porque hoje esse nosso processo de aferição de qualidade, ele ainda é um pouco lento, né? Você pega a amostragem, leva para o laboratório, ainda são amostragens espaciais, então eu diria que o nosso grande investimento, né, para os próximos anos é ter cada vez mais em real time essas informações de qualidade para que a gente consiga orientar cada vez mais, orientada a dados, né? Então, quanto mais dados a gente tiver de qualidade, de umidade, de parada, de apontamento, quanto mais isso sobe automático e a gente tem inteligências para ler e tomar decisões com esses dados, esse é o caminho que a gente está indo, que a gente otimiza tempo, né? Tempo e tomada de decisão. Hoje a gente já tem muitas decisões que são manuais, porque os processos ainda são manuais. Então, essa parte que a gente chama de TI industrial, que é a camada, né, que pega os dados da automação, a gente evoluiu muito em automatismo, igual eu estou te falando, a gente tem virador autônomo, tem pátio autônomo, tem sênior autônomo. Essa outra camada que vai trazer integração, otimização, usando, enfim, IA, dados em real time, as nossas próximas apostas, assim, né, que a gente vai começar a aumentar a nossa maturidade. Legal. Eu ia fazer uma pergunta, eu acabei esquecendo, meu Deus, eu tô ficando velho, Anny. tô ficando velho, eu ia fazer uma pergunta para você. Lembrei. Vocês fazem visita, a Vale abre para visitas? Sim. Ou visitas escolares, visitas de universidade, de outras pessoas? De quanto tempo abre? A saideira para nós. Visita escolar, a gente tem, assim, é mais combinar, assim, né? A gente vai ter, no final desse mês, a gente chama de Semana de Energia e Tecnologia, que é um momento que a gente vai nas comunidades, mostra um pouco do nosso trabalho, traz esse time também, essa turma das universidades para conhecer a Vale, que é sempre uma curiosidade, né? Como é que é aí dentro. Então, a universidade tem mais essa flexibilidade, né? Para a comunidade, assim, aberto, a gente não tem tanto. A gente recebe mais fornecedor, tem as visitas da família e tem as visitas da universidade. Agora, aberto, assim, para a comunidade, por questões de segurança, né, de seguranças operacionais, a gente não tem tanto. Mas para a universidade é mais, assim, quem quiser que morar no Maranhão, quiser fazer uma visita da universidade, quiser entrar em contato, só entrar em contato que a gente organiza. Legal. Anny, obrigado pela simpatia, pela entrevista, pela conversa agradável. Foi uma conversa muito, muito leve, muito solta. Eu te agradeço imensamente pelo primeiro contato, que foi no Porte Performance, a sua simpatia, né, a sua gentileza e principalmente de ter nos atendido aqui no Papo de Porto. A gente não pôde ser contemplado na semana passada, que você estava atarefada, mas nessa semana a gente está sendo contemplado aí, coroado aí com o seu conhecimento. E eu só tenho a te agradecer, minha querida amiga. Eu acho que fiz mais uma amiga aí profissionalmente falando e quero ter muito mais do teu saber aí para o meu próprio aprendizado aqui, que a gente aqui no Porto de Santos a gente tem minério, mas a indústria que trazia o minério, ela deu uma parada na fábrica, que no caso era a Usiminas, a antiga Cosipa, que era uma estatal aqui do estado de São Paulo. Fico por aqui, fico grato pela tua explanação, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu vou aproveitar e vou mandar um grande abraço aqui para quem nos acompanha aqui. Muitíssimo obrigado, Anny. Eu que agradeço, Luiz, desejo muito sucesso para você e para todos, e estendo o convite para as mulheres que quiserem, né, trabalhar na Vale ou em qualquer ramo industrial, que de fato vocês possam investir na carreira de vocês, que vocês não deixem a síndrome do impostor achar que você não é possível, né, que aquilo não é possível para você. É muito possível para nós, e eu espero ver cada vez mais mulheres, como o Luiz falou
no processo seletivo, que só tem 20%, eu espero ver cada vez mais mulheres, então se aperfeiçoem, né, se capacitem e entendam que é possível, uma carreira possível para todas as mulheres. É isso daí, sem síndrome do impostor, Anne. Sem síndrome do impostor. Legal. Obrigada, Luiz. Obrigado você. Para quem quiser nos acompanhar aqui no nosso canal do Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado por estarem acompanhando o canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.